Alô, você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, eu me chamo Tiago Araújo, sou professor de Geografia e vamos tratar um pouco sobre as bases iniciais do que seria a própria disciplina Geografia, tá bom? Vamos iniciar falando sobre a interação que a geografia possui com o meio. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que está ao nosso redor é caracterizado e dado nome. Essa caracterização, na geografia nós chamamos de regionalização. Regionalizar é você dar nome ao espaço, é você dar nome ao meio. Você observa e a partir dessa observação você caracteriza os diversos elementos que estão inseridos naquele espaço. E que elementos são esses? Esses elementos eles podem ser elementos naturais, como um biotipo vegetacional, um composto, uma biota, ou pode ser um elemento cultural, tudo aquilo modificado e estruturado pela ação do homem. Então, elementos naturais e elementos culturais, estando juntos e inseridos em um mesmo ambiente, nós chamamos de espaço geográfico. Espaço geográfico é qualquer ambientalização paisagística, qualquer paisagem que eu possa observar. E eu entendo por paisagem toda a caracterização de elementos naturais e culturais em interação em um meio. Meio esse que eu posso dar nome e regionalizar. A geografia é muito ampla. Guerreiro, quando nós falamos de geografia, você, caro aluno, que está comigo nessa batalha, nós temos aí a geografia como a ambientalização do espaço. Geoterra, grafia escrita. É você descrever a ambientalização do espaço, é você descrever as características do planeta, sendo assim elas divididas em compartimentos: geografia física, geografia humana. Todas elas completadas a partir do olhar geográfico e a partir daí tendo uma visão concreta e uma visão completa do que seria o termo geografia e como nós podemos aplicá-la no dia a dia. A geografia faz parte da nossa história, a geografia faz parte da nossa evolução e é a partir do entendimento dela que nós podemos classificar tudo aquilo que está ao nosso redor. Entender o passado, entender o presente e poder especular aquilo que poderá acontecer no futuro. Vem comigo, vamos observar qual é a base da interação do território, seja ele brasileiro, seja ele mundial, a partir da ambientalização geográfica. Mas primeiro é necessário saber como é que a geografia ela vai agir, como a geografia ela vai ser utilizada como instrumento de análise do espaço geográfico. Olha só, eu tenho aqui algumas caracterizações, lembrando que esse PDF, esse material que eu estou trabalhando aqui com vocês, ele vai estar todo disponível aqui na descrição. E eu peço a você que o seu amigo, o seu colega, sua colega que vai fazer o Enem, divulgue para ele o nosso canal, dá aquela ajudazinha aí para que nós venhamos ter o máximo de aproveitamento, porque eu quero trazer para você o melhor da disciplina de geografia. E deixa aqui no comentário o conteúdo que você quer ver em geografia e a tua dúvida, que assim que eu entrar, nós estaremos trabalhando todos esses conteúdos aqui, tá? Vamos lá, pessoal, nós temos aqui a ambientalização geográfica, nós temos a geografia em geral, olha para cá, é a interação entre os meios. Como eu falei para vocês, tá? Entender o meio é entender a base total, é entender a totalidade. Vamos começar aqui, ó, nível 1, vamos para o nível 2, depois o nível 3, depois o nível 4. Vamos lá. A geografia, galera, é a interação de todos esses fenômenos aqui. Poder de compreensão, compreender, entre as diferentes formas de desenvolvimento entre a sociedade e os mecanismos globais. Nós sabemos que a sociedade hoje ela é classificada de acordo com o seu processo evolutivo. As bases históricas desenvolvem uma sociedade padronizada. É tanto que hoje nós somos fruto da nossa cultura. Nós somos aculturados, nós somos um complemento de uma cultura, seja ela religiosa, seja ela social. Tiago, não é a mesma coisa? Sim. Só que a evolução da nossa cultura, ela é embasada naquilo que nós concretizamos de acordo com a nossa história. Então, a sua religião, a sua formação social, a sua base étnica, seja ela nascida ou não, você pode ter aí um processo enraizado no seu desenvolvimento. Então, a sociedade hoje ela é completa. A sociedade hoje ela é um mecanismo de evolução característico da sua história. Então, quando nós entendemos essa base, nós podemos
compreender que a história ela vai ser um complemento da geografia. As duas estarão unidas. É tanto que quando você for estudar geografia, é necessário que você dê uma viagem, dê uma viajada em história. Por quê? Porque a geografia ela vai explicar o fato e as características que aquele acontecimento gerou naquele momento, podendo especular o futuro. Mas a história vai trazer relatos para você que vai te mostrar quais foram as maneiras ou as formas em que aquele acontecimento se desenvolveu. Então, trocando em miúdos, a história conta, a geografia explica. Vamos dar um pequeno exemplo. Nós pegamos aí no século XX a construção de Brasília e a construção das rodovias no governo de Juscelino Kubitschek, de JK. A história vai contar como foi que isso se desenvolveu, quais foram os processos que levaram, quais foram os motivos que levou à construção das estradas, a descentralização do poder, a retirada do Rio de Janeiro para o centro do território Brasília e a interligação das 5 regiões do território. Mas a geografia, qual é o papel da geografia nisso tudo? É muito simples, é explicar para você quais foram as consequências de todo esse processo. Quais foram as consequências econômicas que a sociedade sofreu, tendo em vista que ela teve que se deslocar, entendendo como grande pandemia migratória, o grande fluxo migratório do território brasileiro, enfim, das áreas interioranas, principalmente do norte e nordeste, para as áreas sudeste, formando hoje o que nós conhecemos como polígono industrial, que vai compreender por uma grande regionalização de Milton Santos como região centralizada. Então entenda, eu acabei de explicar fatos geográficos contados através da história. Então, essa compreensão do desenvolvimento de diferentes formas a partir da sociedade global e a sociedade atual é interessante que você compreenda passo a passo. Detalhes, entendendo quais foram as características que levou a sociedade até aquela ambientalização. Em segundo ponto, nós temos o estudo dos fenômenos no espaço. Que fenômenos são esses? Esses fenômenos eles podem ser naturais, eles podem ser culturais, eles podem ser religiosos. Isso tudo é estudado, galera, através de aspectos locais. No caso do Brasil, quem vai estudar todo esse panorama é o IBGE. No mundo inteiro, a ONU faz esse levantamento para compreender quais são as áreas de maior e menor risco. Nós temos hoje um grande nivelamento entre os países, de países desenvolvidos em desenvolvidos, que são chamados emergentes, aqueles que estão em via de desenvolvimento, e os países subdesenvolvidos, que são aqueles que apresentam um grau totalmente baixo de urbanização, grau totalmente baixo de industrialização, e são países totalmente à mercê de tecnologia estrangeira. Então, essa concretização geográfica faz com que nós venhamos observar os fenômenos. Esses fenômenos eles são característicos de uma sociedade atual, seja positiva, seja negativa. Então entenda, a partir do momento em que eu compreendo o espaço geográfico, eu tenho essa total integração entre o meio. Em terceiro, a interrelação e o agrupamento dos padrões e funções. O padrão da sociedade. A sociedade tem um padrão. Esse padrão é delimitado, como eu falei ainda agora, através da cultura. Sem o padrão, não é possível entender as bases sociais. Vamos dar um exemplo. A China é um dos países mais arcaicos do planeta. O continente asiático é um continente que apresenta uma grande densidade populacional, onde a China e a Índia são os dois gigantes demográficos do território mundial. E é a partir disso que nós conseguimos ver os padrões e entender o porquê dessa grande explosão demográfica. Nós vamos lá para o sistema de castas, a questão religiosa, a base do fundamentalismo shintoísta e budista no território. Entendemos por fundamentalismo todas as regras e leis fundamentadas e seguidas à risca naquele território, aonde você consegue pôr em prática todas as características religiosas, sem tirar e colocar nada. Não confunda fundamentalismo com extremismo. Nós vamos ver isso em aulas sobre terrorismo. Tá? Então, entender os padrões sociais de uma sociedade é muito importante. Esses padrões eles são mostrados, repito, através da história, tá? E em quarto, a relação com os meios. Nós temos o econômico, o social, nós temos o político, o ambiental, entre outros. São chamados de critérios de regionalização. Regionalização é você compreender todas as características de um determinado local. Nós vamos ter os critérios sociais, econômicos, ambientais, políticos, religiosos, nós teremos os históricos e
acredito. Bom, vamos ficar nesses 6, não me recordo do sétimo, mas enfim, vamos lá, vou colocar na descrição aqui. Entenda que todos esses fatores eles são caracterizados por uma base de evolução. Essa evolução de critérios geoeconômicos, políticos, beleza? Essa base ela é formada a partir de uma observação no Brasil IBGE, no mundo ONU. Então, quando você entende a formatização econômica, as bases sociais, as bases políticas e ambientais, a geografia vai fazer total integração e interação do espaço para fazer você entender sobre cada um desses pontos. Eu trouxe aqui os chamados princípios da geografia. Nós vamos ter as chamadas correntes, olha para cá, vamos ter as correntes geográficas, nós teremos os períodos, nós teremos os principais teóricos e os principais conceitos que veremos agora. No caso, nós temos 4 grandes pensadores da geografia, 2 históricos e 2 atuais. Nós temos Friedrich Ratzel, Paul Vital Delablache, nós temos David Harvey, que é um dos principais hoje na atualidade pensadores de forma geoeconômica no mundo, e Jorge Bertrand. Então nós vamos tocar em alguns pontos de cada um deles, eu quero que vocês entendam aqui. Eu quero deixar para vocês, só para a gente dar uma pausa aqui no nosso conteúdo, algumas dicas de obras que falam exatamente sobre o panorama atual e que é muito interessante para a tua avaliação do Enem. Um dos livros que mais cai na prova como fragmento de texto, que o Enem sempre costuma colocar esses termos para que você venha classificar, são as obras do escritor Milton Santos. Por que Milton Santos ele é tão importante na geografia? Porque ele reformulou o pensamento crítico. A geografia deixou de ser aquela geografia, pode-se dizer, positivista, aquela geografia propriamente dita, com a questão dos países, dos municípios, das capitais, e passou a ser uma geografia representativa espacial. Representativa do meio em que nós estamos inseridos e que nós podemos fazer uma análise total daquilo que nós vivemos e aonde nós vivemos. Então, se eu fosse classificar aqui, ó, nós teríamos por uma outra globalização, um dos mais importantes, tá bom? Nós teremos o espaço geográfico por Milton Santos e nós teremos aqui, ó, cadê? Técnica, espaço e tempo. Por que essa base da globalização ela é tão importante para o território? Porque a globalização é um fenômeno mundial que está inserido no nosso dia a dia, no mecanismo formativo, e que caracteriza a mudança de qualquer estado em qualquer território. Podemos hoje, através da tecnologia, através da internet, exemplificarmos qualquer localidade e conhecer qualquer território. O Google Maps é um dos principais mecanismos de conhecimento sem ir ao território, acessando a internet. Então a globalização ela pode proporcionar não apenas essa questão de lazer, mas também toda a base de conhecimento financeiro, cultural, toda a base de integração política. A Deep Web é um exemplo de camadas. Alguns dizem que não existe camadas e realmente não existe. A camada é apenas para atribuir localizações na própria Deep Web. Quem quiser saber mais sobre a Deep Web, depois acesse alguns vídeos no YouTube que vocês vão conhecer. Ali você tem transações de bancos, você tem arquivos secretos confidenciais. Então a internet ela não é apenas essa camada externa, mas também interna, aonde os grandes bancos, os países, eles podem comunicar as suas informações e transações entre si. Então a globalização é muito importante hoje para o mundo desde os anos 90, porque classificou um novo perfil e um novo panorama mundial. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui as correntes geográficas que são formadas através das correntes ambientais, a corrente determinista, regionalista, cultural, quantitativa e a crítica. O próprio nome já fala. A geografia da corrente ambiental ela é formada genuinamente pelos aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, vegetação e relevo, clima e vegetação, relevo, clima, hidrografia, vegetação e solos e impactos ambientais. São formações naturais que são desenvolvidas a partir da geografia física, que vão exemplificar para você todo um mecanismo terrestre, voltado tipicamente para a natureza. Já a geografia determinista é aquela que é imutável, é aquela que termina por desenvolver as suas bases comuns e mostra para uma sociedade um aspecto desenvolvimentista
pragmático, mas ao mesmo tempo histórico. Regionalista é quando você tem características específicas daquele local sendo modificada conforme o tempo. Cultural, fonte histórica caracterizando o social. Quantitativo, volúvel e crítica, posicional. Esses tipos de correntes geográficas são muito utilizadas porque elas vão classificar aquilo que o geógrafo, aquilo que o estudo da geografia, ela vai determinar para você, ela vai trazer para você. Então é interessante que você conheça cada uma dessas bases. Eu coloquei aqui as correntes, nós temos a determinista, regionalista, quantitativa, moto. Bora lá. E ambiental e cultural. Durante os períodos, nós temos os principais teóricos e temos os principais conceitos. A determinista, nós temos o conceito espaço e território, a regionalista, região e paisagem, a quantitativa, o espaço relativo e a região funcional, a crítica, o espaço geográfico, território e sociedade, e ambiental e cultural, território, lugar, natureza e a rede. Tiago, vai explicar cada um deles? Vamos lá? Durante o século XIX surgem diversas premissas de análise, algumas delas são a questão da extensão. Deixa eu colocar aqui o marca-texto para ficar melhor. Galera que está estudando aí, concentração, tá? Força, fé e foco, que chegaremos lá. Olha só, a extensão, todo um fenômeno geográfico tem sua ocorrência numa determinada porção do território, ou seja, limitado, que pode ser delimitada, formulado por Friedrich Ratzel. Essa delimitação, ela é limitada. Você estuda um determinado local a partir da sua extensão e a partir daí você dá nome atrelando o seu conhecimento apenas àquele local. A localização, todo fenômeno geográfico localizado, localizado, e, portanto, cartografado, ou seja, descrito, ambientalizado. A analogia é um fenômeno que deve ser comparado a outros do mesmo tipo para estabelecer semelhanças, olha a palavrinha aqui, ó, estabelecer semelhanças e diferenças e facilitar a sua compreensão. No caso de Carl Ritter, nós temos a compreensão da análise do espaço formulada a partir da comparação entre as bases geográficas, do olhar geográfico e das diferenças que cada um pode apresentar. A causalidade, todo um fenômeno geográfico, tem uma. Cadê? Aqui, ó. Todo fenômeno geográfico tem uma ou mais causas que devem ser buscadas e explicadas. No caso, a Alexandre von Humboldt. Gente, essas causas que são explicadas, no caso, essa causalidade, ela é explicada através de um fenômeno conhecido como senso comum. Senso comum é normal no nosso dia a dia nós utilizarmos o senso comum para explicarmos qualquer fato que esteja ao nosso redor, descrevendo a ambientalização geográfica. Só que para você, aluno que vai fazer a avaliação do Enem, principalmente na prova de redação, na tua redação, você não pode utilizar o senso comum. Você tem que utilizar informações precisas. A causalidade, ela não cabe a você. Você tem que ser determinista. Você tem que fazer uma análise da extensão. É você observar o local, o regional, o nacional e o mundial. É você ter uma visão detalhada sobre qualquer assunto e observar o que é restrito e o que é macro. Obter uma visão local e uma visão mundial sobre aquele ponto que você está descrevendo. Ser detalhista é importante na tua prova. Apesar de que também ganha ponto sendo detalhista também na tua avaliação, né? Atividade de conexidade, todo fenômeno geográfico tem um caráter dinâmico, ou seja, mutável. Portanto, seu estudo deve compreender sua extensão e conexão com o tempo, pois os fatos nunca estão isolados, ou seja, os fatos, eles nunca são imutáveis, apenas os fatos históricos, mas os fatos eles vão mudando conforme as suas características gerais, tá bom? Olha só, vamos pegar aqui a caneta vermelha para nós fazermos alguns pontos aqui, alguns comentários, tá? Além dessas premissas que nós acabamos de ver, destacamos os seguintes conceitos relacionados à geografia. Olha só, conceitos
relacionados à geografia. São chamados de conceitos. Conceitos são bases de determinação, tá bom? Então nós temos o espaço geográfico, a paisagem, o lugar, o território, a territorialidade e a região. São conceitos que geralmente caem na tua prova. São conceitos que estarão lá. Já vi questões retratando as bases geográficas, tomando como conceito essas premissas aqui. Espaço geográfico é entendido, bora lá, é entendido como o espaço produzido e apropriado pela sociedade, ou seja, é determinado pela sociedade, composto pela inter-relação dos objetos naturais e culturais. Nada mais é do que uma relação do homem com o meio. Nada mais é do que um processo formativo que o homem tem com o espaço geográfico, a relação que ele determina com aquilo que está ao seu redor, dando nome, classificando, caracterizando, tomando como base os seus próprios conceitos geográficos. A paisagem, já a paisagem, é tudo aquilo que eu consigo observar, sendo a materialização das relações do espaço geográfico. Pode ser constituída de paisagem natural e paisagem cultural artificial, produzida e transformada pelo homem. Tudo que está ao seu redor, tudo aquilo que você vê, é chamado paisagem. Paisagem é tudo aquilo que é observado, dado nome, e a partir daí sendo caracterizado e regionalizado. O lugar, bora lá, o lugar que desempenhamos nossas relações de sociedade e aperfeiçoamos nossos laços é o espaço do nosso cotidiano, é o lugar onde estamos sendo inseridos. O território é o espaço delimitado pelas relações de poder, o território do seu lar, o território do seu trabalho, o território do seu estágio, o território da sua localidade, aonde está inserido. E a territorialidade são as ações determinadas àquele território. Por exemplo, eu sou professor de geografia, tá? O território que eu trabalho é a minha escola. A territorialidade é a função que eu exerço naquele território. Então, pode-se dizer que territorialidade são as ações utilizadas naquela ambientalização geográfica. E a região é um espaço definido por critérios predefinidos. Veja o que eu falei ainda agora. Critérios predefinidos. Esses critérios, eles são, pode-se dizer, a união de todos esses conceitos. É a regionalização. É você regionalizar. Tá bom, pessoal? Então, em resumo geral, nós temos a geografia como a união da paisagem, do lugar, do território, do espaço geográfico e da região. A interação geral entre o meio, a interação entre a caracterização de tudo aquilo que está ao nosso redor. Aluno e aluna, foi um grande prazer nessa nossa aula trazer esse conteúdo sobre introdução à geografia. Coloca aqui nos comentários a tua dúvida, o teu conceito geográfico e aquilo que você quer ver no nosso canal. Compartilhe, dê aquele like que estaremos juntos. Um grande abraço, Deus abençoe você.